1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 23. Glória a Deus. Posso ler? Versículo 23. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele, grife isso aí, todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor. Escreva do lado: sacrifício vicário, até que ele venha. Sacrifício de substituição. Amém, irmãos? Quando é que ele vem? Quem sabe? Então você tem que continuar anunciando, né? Nós vamos fazer a entrega do pão e do suco da uva até o dia da volta do Senhor. Por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente, coloque em pecado, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do... Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, coloque do lado conhecimento de Deus e do sacrifício de Jesus, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Amém? Põe a mão sobre a Bíblia e diga: Pai, fala ao meu coração e me ensina a tua palavra, em nome e para a glória de Jesus. Diga amém. Pode assentar-se. Irmãos, há uma doutrina, uma palavra chamada, diga, armatiologia. Diga de novo bem alto. Diga, doutrina que estuda o pecado e as suas consequências. Essa é a área da teologia que estuda o pecado e as consequências do pecado. Então, a palavra armátia no grego, diga, no grego é transgressão, pecado ou desvio. Ainda há um quarto sentido que é apostasia, afastamento. E logia, estudo ou doutrina. Amém? Quando nós transgredimos a lei do Senhor no Antigo Testamento, falávamos então do pecado da lei. Mas existe a transgressão no período que nós estamos vivendo, que é a transgressão da graça. Aqueles que, mesmo já não estando mais debaixo dos rudimentos da lei de Moisés, mas agora desvencilhados da lei e agora recepcionados pela graça de Deus, ainda estão desviados, ainda estão afastados, ainda estão voltados para o pecado. E é por isso que Jesus, abra em Marcos, capítulo 7, versículo 21, Marcos 7, 21. Jesus disse que o pecado nasce no próprio coração do homem. Ele disse: pois é do interior do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, as prostituições, que mais? Os furtos, os homicídios, os adultérios, a cobiça, as maldades, o dolo, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a insensatez. Todas estas más coisas procedem de dentro e contaminam o homem. Quem disse isso? Diga, Jesus. Olha o que Paulo fala sobre o pecado. Abre em Romanos 5.
Acharam? Versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Porque antes da lei, já estava o pecado no mundo. Mas onde não há lei, o pecado não é levado em conta. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que havia de vir. Quando Paulo está dizendo isso, ele está falando que o pecado, ele tem uma origem genética. E por que isso? Porque ele vem como herança de Adão, do pecado de Adão. Quem lembra quando Adão pecou lá no Éden? Você lembra quem estava lá junto com ele e Eva? Havia uma terceira pessoa lá, quem era? Na hora do pecado? Satanás, o diabo, estava lá. E quem foi Satanás? Satanás foi que deu origem ao pecado no universo. Porque o primeiro pecado nasce quando lá no céu Deus criou os anjos. Anjos, arcanjos, querubins, serafins. Quando Deus cria os anjos, um certo querubim, ele viu a sua beleza, está lá no livro do profeta Ezequiel. E ele, ao ver-se, ele olhou para Deus e ele ambicionou ser como Deus. E aí, amados, segundo o Apocalipse capítulo 12, você vai ver isso, ele reuniu a terça parte dos anjos consigo e causou uma grande rebelião no céu. Então, o primeiro desvio moral foi o de Lúcifer, esse querubim. Ele deu origem ao pecado no universo. No mundo foi Adão, no universo foi ele. E é interessante que quando a gente vai percebendo toda essa artimanha infernal lá no Éden, nós percebemos que há uma coisa por trás disso. Por que que o diabo foi lá derrubar, fazer Adão e Eva transgredir? Tudo que Deus disse para eles foi: não coma de toda árvore, não coma desta árvore. Mas Satanás chega invertendo as palavras de Deus e persuadindo a Eva e posteriormente Adão a queda. Agora, é interessante que nós saibamos que quando Deus criou os anjos, ele deu aos anjos, foi a primeira criação de Deus, deu o livre-arbítrio. E com o livre-arbítrio os anjos se rebelaram contra Deus. Quando criou o homem, e o homem foi a segunda criação que Deus deu o livre-arbítrio, aos animais não existe esse direito de escolha, mas Deus deu aos anjos e deu aos homens. Então, quando o diabo percebeu que já não tinha mais aquela glória de outrora, que já não tinha mais possibilidade nenhuma de aliançar-se com Deus por causa da sua rebelião, até quem o chame de cão, porque cães são aqueles que se rebelam contra Deus. Então, ele viu na segunda criação, que somos nós, a mesma característica que Deus havia dado aos anjos. Se Deus não tivesse dado a nós o livre-arbítrio, então ele não teria tido oportunidade de tentar Adão e Eva. Mas como Deus nos fez a sua imagem, a sua semelhança, e colocou Adão e Eva em um local esplêndido, um paraíso chamado Éden, Lúcifer se encheu de inveja da raça humana, da segunda criação. E o que é que ele faz com isso? Ele diz: olha, eu tomei minha decisão e me rebelei contra Deus e me tornei o que eu sou hoje. Da mesma forma, vou fazer
ao homem a proposta que fiz aos anjos. Vou tirá-los da presença de Deus com a desobediência, com a rebelião, com a rebeldia, com o desvio, com a apostasia. E assim o homem cai no pecado, se rebelando contra Deus. Irmãos, é interessante que eu até gostaria de passar esse pensamento para vocês. Um homem chamado Edward Hawkins, ele define o pecado da seguinte forma. Diga: em função do pecado, nascemos em um mundo de rebeliões contra Deus. Diga: o pecado toma espaço e arrasta multidões como uma correnteza, ao contrário da presença de Deus. Este mesmo homem diz que a natureza pecaminosa é uma inclinação negativa. A natureza pecaminosa é uma inclinação negativa que nós herdamos de Adão e que nos leva à prática da má orientação contra Deus. Então você vê essa briga de ideologias no mundo, e eles falam de orientação sexual e etc, etc. Estão profanando o corpo, estão profanando a mente, estão profanando a alma. Porque essa má orientação, já um dia falada até pelo irmão de Moisés, Arão, quando ele foi conduzido à prática da desobediência também, quando o povo leva a ele a proposta de criar um bezerro de ouro, ele diz a Moisés: tu sabe que este povo tem inclinação para o mal. Então, o pecado é uma inclinação para o mal. E o apóstolo Tiago, abra aí em Tiago 1. Quem achou? Ninguém sendo tentado, diga: sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria o quê? Concupiscência. Desejo, escreva do lado. Desejo lascivo. Desejo eptêmico. Desejo para o mal. Inclinação maligna. Então a concupiscência, havendo concebido, ou seja, a inclinação para o mal, havendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera o quê? A morte. Abra agora em Romanos 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê, pessoal? A vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então eu entendo no Novo Testamento que o pecado é um mal impregnado, diga, um mal impregnado na própria natureza humana. Essa natureza pecaminosa do homem que mantém ele cativo, segundo muitos teólogos, é uma coisa que fica impregnada no homem, mantém ele cativo e longe de Deus, em total rebelião à santidade de Deus. Nós temos que entender essas verdades, essas máximas, porque foram muitos anos que se passaram para que a natureza do homem fosse trabalhada a fim de que houvesse uma salvação para a raça humana. Quando o homem pecou no Gênesis, lá no Éden, a primeira pregação de Deus foi justamente amaldiçoando a serpente, declarando a sua derrota, declarando que ela seria pisada a cabeça. Essa foi a primeira pregação do Evangelho. Foi lá no Gênesis, onde Deus diz ao diabo que ele já perdeu e que ele não vai ficar com a natureza humana, que ele não vai ficar com a raça humana, que o homem não vai ser entregue nas mãos dele. Ele tirou a terça parte dos anjos. Hoje são seres demoníacos.
E da mesma forma, ele quer fazer com a raça humana toda, irmão. E Deus ali entra em ato de repreensão ao diabo e diz: olha, você vai perder, porque a partir de hoje eu já te digo que você vai ser pisado, você vai ser pisado. O homem, a raça humana, a mulher, vou colocar entre ela e ti uma ira. A mulher vai te odiar, serpente. E quando ele fala disso, ele fala da igreja. Que a igreja já não vai aceitar, não vai se submeter ao diabo, nem às tentações infernais dele. Mas quando Paulo fala aqui, ele adverte a igreja a despeito de estarmos vigilantes. Quando essa carta foi escrita, falando da ceia, ele diz que o homem deve examinar-se para não entrar em condenação. Então essa luta constante, onde eu tenho que me examinar, onde eu tenho que me perceber, onde eu tenho que me analisar enquanto pessoa, enquanto cristão, eu tenho que olhar para dentro de mim o tempo inteiro. Eu não posso deixar que a pregação do evangelho se torne vã para mim. Há muitas pessoas que têm consciência do pecado, que têm consciência do juízo. Eu creio que já ninguém pode dizer que não sabe sobre a salvação, porque ela tem sido anunciada pelos 4 cantos da terra. Agora mesmo estou falando aos 4 cantos da terra pela TV. Então é impossível que as pessoas digam que não sabem sobre Jesus e sobre o projeto de Deus para arrancar o homem do pecado, para tirar o homem dessa morte espiritual eterna, dessa condenação que foi trazida por causa do pecado adâmico. E como disse Paulo, pelo primeiro Adão entrou o pecado e pelo segundo veio a salvação. Então nós temos noção disso, todos nós, mesmo aquele que nunca leu a Bíblia, sabe que Jesus trouxe salvação. Eu creio que a mais incrédula das pessoas, ela já conhece o que está lá em João 14,6, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Que ninguém vai ao Pai se não for por ele. Eu creio que todos os ateus conhecem João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a gente vê pessoas falando isso em programas de televisão. Sabe, eu já vi pessoas mundanas no meio de uma coisa qualquer que eles estão apresentando em TV ou em rádio, eles dizem jargões que nós falamos na igreja. Eles dizem: o sangue de Jesus tem poder, né? Jesus te repreenda, está amarrado, essas coisas que nós evangélicos usamos, eles já falam lá. Até misericórdia. Até misericórdia. Mas infelizmente a raça humana é muito bem descrita lá em Isaías. Quando fala de Israel, está falando da raça humana como um todo. Veja Isaías capítulo 1, verso 2. Ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque falou o Senhor. Criei filhos e os engrandeci, mas eles se rebelaram contra mim. É a prática do pecado, irmão. O boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. A nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos que praticam a corrupção, deixaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Vai para o versículo de número 16. Lavai-vos, purificai-vos, tirai de diante dos meus olhos a maldade dos vossos atos. Cessai de fazer o mal. Isaías está falando aqui de uma purificação, de uma limpeza. E eu creio que Isaías já está abandonando alguns preceitos da lei, já porque ele percebe, e você vai ver, que
o próprio Deus condena as festas, as práticas judaicas, já não tem mais prazer em nada daquilo, porque aquilo não estava trazendo retidão aos homens. Os homens não eram retos por causa das práticas, das leis, dos cultos levíticos. Nada daquilo estava trazendo retidão à raça humana. Então ele dá uma ordem que as pessoas se lavassem e se purificassem. Verso 18: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados são como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que são vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, pois a boca do Senhor disse. Então ele está falando sobre o homem, a raça humana, o pecado. Irmãos, e diante de todos esses anúncios, as pessoas ainda estão desviadas do propósito de Deus. Deus criou a segunda criação, que foi a raça humana, para andar com ele. Olha, quando Deus criou os anjos, ele teve prazer no que fez, mas os anjos se rebelaram em uma terça parte. Aquilo trouxe para Deus uma chateação. Deus não estava agradado com aquilo. Deus ficou amargurado com aquilo. Então, quando ele cria a raça humana, ele gera nele um prazer e uma expectativa de que este homem viva com ele. Mas ele dá a este homem a capacidade de pensar e de decidir, de definir coisas. E foi nesse preâmbulo aí que o diabo entra e diz: vou derrubar. Sabe o que quer dizer um crente salvo? É aquele que abre mão, usando o poder da decisão, abre mão de decidir. Vou te explicar melhor. Você tem o livre-arbítrio, mas no momento que você quer a salvação, quem quer a salvação? Você vai abrir mão decidindo. Você tem o poder de decidir o que você quer agora. Mas uma vez decidido, uma vez que você define com Deus o caminho, a verdade e a vida, no momento que você vai ao advogado e diz: olha, eu quero ser livre, eu não quero viver na eternidade com o diabo e seus demônios, eu não quero ir para o inferno, mas eu quero sim viver a eternidade com Deus. Nessa hora, nós temos que perder o poder da decisão. Paulo fala muito bem isso em Romanos 7, quando ele fala da natureza pecaminosa, que ele tinha que enfrentar todos os dias. Quando ele diz: olha, o que eu faço, eu não quero fazer. Há uma força, há uma natureza de pecado em mim, que milita contra mim. E ele vai falar do pecado como algo que o afronta, o avilta. E ele diz: apesar de eu ter o Espírito de Deus, a natureza espiritual, mas ainda tenho também a natureza carnal, que toda hora me confronta, que toda hora é um combate. Mas graças a Deus, porque ele, quando fala sobre si mesmo, e se define atingido pela força do pecado, muitas vezes triste, angustiado por causa da luta constante. Verso 21 do 7, ele diz: então o querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Ele está declarando: eu sei que o pecado reside em mim. Eu sei que eu tenho uma tendência para o mal. Eu sei que eu tenho uma volição, um desejo para o mal. Irmão, nenhum aqui não tem isso. Todos temos uma volição para o pecado, um desejo para o pecado. Mas ele diz assim: mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou. Em outra tradução diz: desgraçado homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Ele diz: olha, na mente eu estou ligado com Deus, mas na carne eu estou na lei do pecado. E aí na carta, no capítulo 8, verso 1, ele diz:
Agora, pois, diga, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Então, através de Cristo, uma nova lei passa a vigorar em nós. Nós estamos livres da lei do pecado e da morte através da lei do Espírito da vida. Porquanto que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne, pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam as coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Irmão, tudo é uma questão de vocação espiritual. Tudo é uma questão de decisão. Então, quando eu digo, Senhor, decidi, defini, está definido, está decidido, não quero mais ter que decidir de novo isso. Isso para mim é caso pensado e resolvido. Eu quero ir para o céu, eu quero ir para a glória, eu não quero viver no pecado. Quando eu defino isso, eu entrego agora o poder decisório, fazendo de Jesus o centro da minha vida, colocando Ele no trono para decisões, as decisões mais severas, mais fortes, mais decisivas, mais compromissadas serem dele em mim e não minha para Ele. Porque há um grande erro aí, quando as pessoas dizem assim, olha, eu tenho que tomar decisões, eu tenho que ter compromisso. Sim, você tem que ter. Mas primeiramente, para que você possa vencer a lei do pecado, você vai ter que colocar ou ajustar a sua vida espiritual de forma que Jesus esteja com o poder da decisão. Que a Ele seja dado o cetro da decisão. Que esse livre-arbítrio que nós recebemos e por causa dele Satanás se utiliza lá em Adão para derrubar a raça humana, agora nós possamos decidir com o livre-arbítrio a nossa volta para Deus, a nossa libertação do pecado, e daí por diante que Ele e não nós viva. Paulo vai dizendo isso e diz, veja aí no verso 6, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Amém ou não amém? Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Quem crê assim? Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, quem é templo e morada do Espírito, já agora tem que dizer, ando no Espírito. Estou no Espírito. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, ele está usando o termo, o se, que é uma condição. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Ou seja, Ele está nos dando a condição de sermos vencedores sobre o pecado, amém? Agora, no verso 12, ele vai falando o que é ser filho de Deus. E diz, assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Quem quer fazer isso? Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você vai ter que mortificar os desejos, as volições da carne. Eu sei que todos nós somos, todos os dias, convidados ao pecado. Mas, segura essa outra verdade, verso 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão. Pastor, eu não consigo. Consegue. Você que tem o Espírito de Deus, quem não tem, pede.
Quem não tem, pede. Você não vai vencer o pecado se não tiver o Espírito Santo. Não se engane, não. Uma coisa é você ter ou manifestar uma religião. Outra coisa é você viver e vivenciar o Espírito de Deus na sua vida. A plenitude do Espírito de Deus. E ele diz, porque não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos o quê? Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos o quê? Glorificados. Quem crê assim diz amém. Então, amados, Deus nos deu capacidade para vencer. Abra em Hebreus capítulo 10. Olha que coisa linda aqui. Sabe quem vence o pecado? Aquele que entende que tem poder para isso. Gente, o pecado, ele vai roubar a sua paz, sim ou não? O pecado, ele quebra a sua comunhão, sim ou não? Quando uma pessoa está no pecado, ela tem vontade de ir para a igreja? Ela tem vontade de ler a Bíblia? Tem vontade de orar? De evangelizar? Não. Nem de chegar perto do pastor. A primeira coisa que ela faz é ficar bem longe. Pecado quebra comunhão, koinonia. Pecado tira a sua coragem de vencer Satanás. O pecado, ele tem essa característica de levar você a uma morte espiritual, um aprisionamento. E eu vou já mostrar isso na carta aos Hebreus. É importante que você entenda que o pecado fecha a porta celestial para você. Destrói em você a glória que Deus queria manifestar através da sua vida. Quantos aqui imaginam o quanto Deus pode ser glorificado através de você? O quanto Deus quer usar você para salvação? Diga, salvação, perdão, justificação, resgate, vida eterna, paz e a certeza de uma comunhão com Deus. Deus quer te usar para que você seja adornado de tudo isso e leve as pessoas a tudo isso. Mas, pastor, o que está acontecendo comigo? Abra aí na carta aos Hebreus 10, verso 19. Você tem que ser usado para vencer o pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos aonde? No santíssimo lugar. Pelo sangue de Jesus. Irmão, se você não tiver ousadia, se você ficar naquele bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer, você não vai vencer. A primeira coisa, você tem que crer na graça de Deus. Você não merece, mas Deus te deu a autoridade, poder, unção de ser ministro do Evangelho, de curar, libertar e ressuscitar mortos. Ele te deu e te chamou sacerdócio e reino santo. Então você vai ter que ser ousado agora. E não dá ouvidos ao tentador, ao diabo. Não dá ouvidos. Lá em Apocalipse 12 diz que nós vencemos o dragão, a antiga serpente, pela palavra do testemunho e pelo sangue do cordeiro. Então você vai ter que se encher da palavra e do sangue para que você possa perceber quem você é e qual é o seu chamado agora pela graça de Deus. Ele diz, pelo caminho que ele nos inaugurou, o caminho novo, diga novo e vivo, através do véu, isto é, da sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos, diga, com verdadeiro coração. Você vai ser agora, irmão, chegue-se com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, diga, inteira. Não é meia, é inteira. A gente gosta muito dessa palavra meia, principalmente quando entra em uma condução, quando vai num cinema. Mas, irmão, com Deus, e para Deus, e por Deus, tem que ser inteira. Inteira certeza de fé,
tendo o coração purificado de má consciência. Se eu ando no pecado, a minha consciência é má. Eu não consigo purificar meu coração de má consciência se eu fico o tempo todo na prática do pecado. Sabe, eu sei o que você está passando, porque, meu irmão, são 40 e tantos anos de evangelho, eu sei. Não é fácil. Ao jovem, ao adolescente, ao junior, ao adulto, ao idoso, eu sei que não é fácil. O idoso eu falo aqui do Dantas, mas o resto eu sei. Eu sei que não é fácil. Por que não é fácil? Porque eu também sou e fui e tenho sido e serei até o último dia da minha vida, se Jesus não me arrebatar ainda durante esse nosso período de vida aqui. Eu sei que serei tentado até o último instante. Então o que é difícil para você é difícil para mim. Não tem essa coisa de o casado é mais tentado do que o solteiro. Não, o casado é tentado para o adultério, o solteiro é tentado para a prostituição, meu amigo. Não tem camuflagem nenhuma, a não ser a armadura de Deus que está lá em Efésios. Quando eu resolvo me revestir dela, quando eu resolvo me adornar com aquilo que Deus me deu, quando eu resolvo me adequar à vontade divina, ele diz: purificado de má consciência. Você tem se purificado da má consciência? Ou será que a sua consciência está cauterizada e você já não sente mais a dor da prática do pecado? E o corpo lavado com água limpa. Retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. E aqui ele diz uma outra profunda verdade. No versículo de número 26. Você que conhece a verdade, quem conhece a verdade, levanta a mão. Ele diz: porque se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Isso é o texto mais doído, mais ardido, mais dolorido que eu li na minha Bíblia. É que foi nessa hora que a carapuça caiu. Foi a hora que a casa caiu para mim. Foi quando eu pensava que eu estava me enganando ou enganando Deus, e eu percebi que eu estava sendo enganado pelo diabo. Eu estava como um crente de meia pataca, de meia tigela, um crente sem compromisso de fidelidade e lealdade com Deus, na prática do pecado, indo para a igreja achando que os meus atos religiosos podiam justificar a minha vida cristã. Mas esse texto me abriu os olhos, porque ele diz que eu não posso ser voluntário para a prática do pecado. Eu não posso, sabendo que é pecado, fazer aquilo, irmão. Quem sabe o que é pecado e o que é santo? Levanta a mão. Todos sabem, sim ou não? Olha para o irmão e diga assim: você sabe. Diga assim: você sabe mesmo. O outro vai dizer: eu não li a Bíblia. Não importa, mas você sabe. Sabe o que você sabe? Você tem uma coisa chamada consciência. E se você não sabe, essa consciência é uma pequena, é um dom que você tem. É um dom, você diz que não tem dom, mas tem. De revelação. Que vem direto de Deus para você. Ele te revela tudo. Então quando você faz o certo, você se alegra. Quando você faz o errado, você se entristece. Não é verdade? Porque Deus te deu esse dom de se auto-revelar. Lá em 1 Coríntios 2, diz que só conhece o homem e o espírito que nele está. Então Deus nos deu um espírito de revelação pessoal. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu penso, eu sei o que eu faço, eu sei por que eu faço, eu percebo todas as coisas em mim. Um dia Davi até disse assim: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. E Paulo responde: o homem conhece o próprio homem. A gente não precisa pedir a Deus para ver se tem algum caminho mau, não, porque nós já sabemos o que está errado. Nós sabemos qual é a área da nossa vida que tem sido atacada pelo diabo, pelo inferno. Aquilo que nós temos dado entrada, dado lugar. Quando a Bíblia diz não deis lugar ao diabo, mas muitas vezes, irmão, nós
nos adornamos com coisas das trevas. Vivemos num período em que o homem, o cristão, cada dia mais ele quer se acochambrar, ele quer se aprofundar nas coisas que são do mundo. Essa coisa de ser moderno, de não deixar que, sabe, isso aí é religiosismo, e esse religiosismo fica querendo me esganar. Eu não quero deixar isso, eu quero viver em paz, eu quero viver do jeito que eu acredito ser o melhor jeito. Irmão, você não pode fazer isso, porque o controle tem que ser de Cristo. E o único jeito de ir para o céu é através dele. E eu vou ter que perceber a minha necessidade de parar de pensar como eu e pensar como Cristo. Porque se voluntariamente continuamos no pecado depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma expectação horrível de quê, pessoal? Juízo e um ardor de fogo que há de devorar os adversários. Havendo alguém rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado, merecedor, aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do pacto com que foi santificado e ultrajar o Espírito da graça. Quem está entendendo o que está sendo dito? Na época de Moisés, o povo sabia que se fizesse algo errado, eles iam pagar. Era olho por olho, dente por dente. O legalismo de Talião estava lá, inserido na lei mosaica. Eles sabiam, é tanto que quando Jesus estava aqui na terra, levaram uma mulher adúltera até ele, mostrando aquela mulher adúltera, fizeram com que ele decidisse o fim dela. Porque disseram, olha, a lei diz que essa mulher adúltera tem que ser apedrejada, e vós o que dizeis? Jesus disse, aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra, e naquela hora ninguém jogou pedra, porque todos tinham conhecimento que eram pecadores, e aqueles homens eram religiosos, eram prosélitos, dentre eles tinham fariseus, saduceus, haviam homens de religiões, e sabe, aqueles caras que eram mesmo xiita no negócio, era aquele cara mesmo duro na religião, duro na lei. Mas quando Jesus fala do pecado, ele soqueia o coração daqueles homens, eles jogam pedra no chão e dizem, não, eu sei que eu sou pecador. Importa primeiro que você entenda que você é um pecador. Como disse Paulo, um miserável pecador. Um miserável pecador. Mas ele fala, verso 29, de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado, merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do pacto com que foi santificado e ultrajar o Espírito da graça. Quando você recebe Jesus, você recebe o Espírito, você recebe o sangue do pacto da nova aliança. Irmão, você não pode continuar na prática do pecado mais. Pois conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Amém? Você tem que se tornar um filho de Deus, porque para os filhos de Deus não há mais acusação, não há mais condenação, não há mais separação de Deus, não há mais intimidação do diabo. Quem é filho de Deus já vive em outra dimensão, a dimensão do Espírito, amém? Nós vivemos nesse mundo, mas não estamos mais partilhando das coisas dele. E eu queria, por fim, que você abrisse comigo ainda no versículo 30. Perdão. Não é o 30, deixa eu ver aqui. É o 31, vamos aqui. Ele diz, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E ele diz no 32, lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de seres iluminados, suportastes grandes combates de aflições.
Pois por um lado fostes feitos espetáculo, tanto por vitupérios como por tribulações, e por outro vos tornaste companheiros dos que assim foram tratados. Então, ele está chamando a igreja a assemelhar-se uns aos outros, olhando para o vitupério, o sofrimento, mas olhando também para a semelhança daquele que é Cristo, que foi até a cruz, que foi descrito pelo profeta Isaías no capítulo de número 53, amém? Então nós temos um chamado. Diga para o seu irmão, nós temos um chamado. Diga, o chamado é grande, é maior para aqueles que percebem ele. Por fim, veja, Romanos 6,12 diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Não reine, pois, o pecado em vosso corpo mortal. A maior parte das pessoas que caem vivem assim. E eu queria revelar a você a última coisa sobre Paulo, quando ele diz em 1 Coríntios 15, ele diz assim: posso ler? Verso 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Influência, as más influências. Você anda com quem? Fala com quem? Se assemelha com quem? E ele diz: tornai-vos a sobriedade. Sabe, eu fico irritado quando alguns irmãos aqui começam a definhar na fé. Porque antigamente, quando eu iniciei o pastoreio, não tinha Facebook, WhatsApp, essas coisas, né? Então, a pessoa fazia, mas ninguém se descobria tão fácil assim. Chegava já né? Mas agora, o diabo é tão sagaz que quando o cara vai cair, o diabo já avisa. Como é que ele faz? A pessoa reúne 2, 3, 4 amigos do mundo, começa a sair com eles, a pessoa bate foto com os amigos do mundo. Se é aquela mulher, ela bate foto já seminua numa praia ou numa balada qualquer dessa. A pessoa, ela já posta no Face, já vai para os grupos de WhatsApp, ela começa a mostrar com quem ela está andando. E a Bíblia condena, porque essas pessoas vão corromper aquele que já está por um fio. Por que quando alguém sente que está sendo tentado, que está sendo, sabe, que o diabo está querendo aprisioná-lo no pecado, por que ela não corre para Deus? Não vem para o pastor, não corre para a oração, não abre um jejum, não entra numa consagração, não. Ela se afasta da igreja, se afasta dos amigos da igreja, dos irmãos, se afasta do pastor, começa a andar com quem não presta, começa a fazer o que não deve, ainda posta isso tudo. Versículo de número 34. Tornai-vos a sobriedade, como é justo, e não pequeis, seja sóbrio. O pecado é como uma bebida alcoólica, deixa você fora de si. Não é verdade? Não é? Mas depois que você peca, vem a ressaca moral. Não vem? E a ressaca moral é triste. Porque ela vem junto com problemas conjugais, com problemas emocionais, com problemas financeiros, com problemas de todas as áreas. Porque você abriu uma porta para o inferno entrar, matar, roubar e destruir você. Aí depois você chega para o pastor, pastor, ora aqui, pastor, ora aqui, ora aqui. Não adianta. Não é a minha mão que vai mudar você, é o seu coração convertido a Deus.
Não tem óleo que resolva desobediência de crente. Não tem nada que mude o final de quem está vivendo na impiedade, no descaminho, no desvaneio. Não tem como resolver o seu problema infernal. Sabe, irmão, enquanto você viver essa visão luciférica na sua vida, de ser rebelde, de ser teimoso, de não querer ouvir a verdade, de não querer receber a sã doutrina, de não querer assimilar o que é bom, o que é santo e o que é agradável a Deus, e não fazer da sua vida um culto racional ao Senhor, você não vai ter o espírito da promessa para poder livrar você da lei do pecado. O Espírito Santo não habita em vasos impuros. Então, eu fico assim, sabe, transtornado quando geralmente o povo chega, pastor, ora aqui, pastor, ora aqui, pastor, ora aqui, pastor. E eu fico pensando, meu Deus, já orei tanto por essa pessoa, eu oro em casa por ela, será que o Senhor não está me ouvindo? Será que Deus é surdo? E a verdade seja dita que Deus não vai comprar uma briga que você mesmo não quer. Você mesmo jogou a toalha, você mesmo deixou o diabo vencer. Irmão, ele já te deu o melhor dele, que foi o Filho na cruz. É insuportável para Deus, e é motivo de condenação para a raça humana, que o homem, depois de Cristo, ainda queira se assemelhar ao diabo, sendo rebelde. Mas tem um bocado de cãozinho nas igrejas. Um tempo desse, o diabo estava botando quente na juventude, e as moças eram chamadas, sabe de quê? Cachorras. Tinha a música das cachorras. Cães são os rebeldes. E a raça humana em rebeldia faz e acontece, irmão. É droga, é prostituição, é impureza, lascívia, é feitiçaria, idolatria, é tudo. O povo sai atropelando a Bíblia, pastor, igreja, tudo. E quando vem a conta, quando vem as consequências do pecado, que é a morte espiritual, a morte física, quando vem as doenças, quando vem as derrotas, quando vem os problemas, quando você se encontra em uma situação insuportável, que você quer tirar a própria vida, quando vem tudo isso, você ainda quer culpar a igreja, o pastor e Deus. Volte para Deus hoje. Amém. Volte para o Senhor agora. Deus pode te livrar de tudo isso. Ele está dizendo, tornai-vos a sobriedade, como é justo, e não pequeis. Diga para o seu irmão, torne a sobriedade, não pequeis. Porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, isto digo para vergonha vossa. Tem gente que ainda não conhece Deus, por quê? Porque os crentes, os cristãos, deveriam ser muito mais cristãos, e não são. Ficam na prática do pecado envergonhando Deus. Estou fraco, estou triste, estou angustiado, estou depressivo. Crente não é para andar assim não. Ontem eu fui na casa de uma crente. Quando eu chego lá, a mulher parecia assim um zumbi. E o marido dela é um pastor de outra denominação evangélica. Eu estava com a minha querida mãe. E aí aquela mulher olhava assim para mim, mas ela olhava, parece que estava no outro tempo, no outro plano. Eu disse, ela está endemoniada, ou então ela cheirou alguma coisa. E aí fiquei olhando para aquela mulher e eu disse, ô pastor, que é o marido dela, o que é que a sua esposa tem? Essa mulher está com o olhar perdido. Ele disse, na frente da mulher, ele disse, ela está tomando uns remédios para depressão. Está tomando os remédios para depressão. E agora o doutor aumentou, foi mais forte agora a dosagem. E é por isso que ela está assim, engordou. A mulher estava inchada. Eu disse, o senhor está fazendo o quê, pastor? Não, eu estou dando os remédios na hora certa.
Eu olhei para a cara dele e disse, pastor, o senhor está ajudando Satanás a matar sua esposa. É que tem cara que a gente chama de pastor só por uma questão de favor. Porque quem é pastor, pastoreia a sua própria casa. Tem visão do seu próprio lar. Como que pode entregar a esposa à depressão, irmão? Se o Espírito de Deus está naquela mulher, ela não pode viver a depressão, amém ou não amém? Irmão, a gente pode se angustiar com coisas da vida, mas depressão não entra em nós. Nós não podemos viver esse negócio de vou tomar remédio para depressão, vou tomar remédio calmante para depressão. Para com isso. Se você tomar um pouquinho só da presença do Espírito Santo, acaba a depressão. Tudo aqui que a gente passa, a gente pode vencer com a presença de Deus. Amém? Inclusive as tentações para o pecado. Porque a graça não vai aumentar se você continuar na prática. O que vai sobrar para você é juízo. Então, hoje, que você viva para Cristo e que Cristo viva em você. E se Ele viver em você, as coisas do pecado vão passar na tua vida. E você vai contar coisa nova, de gente renovada, de gente transladada das trevas para a luz, de gente que agora vê a glória, de gente que é capaz de ver o caminho novo, de ver a verdade, de viver uma vida eterna com Deus ainda aqui na terra, de gente que pode espelhar a glória de Deus, de gente que pode andar lado a lado com o Senhor aqui ainda, que pode envergonhar o diabo, Lúcifer, que tirou você da presença de Deus, tirou você da oração, tirou você da obra, tirou você do seu chamado, tirou você de tudo aquilo que Deus havia destinado a você, tirou porque você deu lugar. Agora, volte para o Senhor, se levante e deixe Deus novamente agir na graça na tua vida. Se Deus é por nós, quem? Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra. E que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.